Interessante. Vou dividir com vocês aqui o maior hate que eu tomei até hoje na internet. Um dos maiores hates que eu tomei na internet. Foi quando eu fui num podcast e eu contei como eu consegui o emprego na empresa que hoje eu sou sócio. Cara, eu tomei muito hate quando eu contei a história. Muito hate. A galera ficou assim, conformada com a minha atitude. E aí eu olhei e falei assim, poxa, as pessoas não conseguem entender, cara. Que louco isso. Que o mundo, acima de tudo, é capitalista, tá? E que o mundo dos negócios sobrevive quem é o melhor. Não é o quem precisa mais. Eu entrei nessa empresa que eu trabalhei hoje, eu entrei para dar consultoria antes, de sistema da qualidade ISO 9000. E aí eu fui organizar métodos e processos da empresa. E eles tinham um químico responsável lá. E esse químico responsável trabalhava na empresa há muitos anos, tipo 20 anos já, 15 anos, sei lá, há muito tempo. E eu percebia que ele tinha umas balinhas ali essas balinhas tipo house, na bancada. E ele pegava bala toda hora. Falei, deve estar deixando cigarro, alguma coisa assim, entendeu? Então deve estar deixando de fumar, alguma coisa, tudo bem. E aí eu conversando com ele, e eu, tudo muito desorganizado. E eu fui ali organizando tudo, arrumando tudo, e ele adorou aquilo. Então o que ele fez? Ele pegou, aqui ó, e passou para mim. E eu lá, arrumando tudo. E um dia eu fui almoçar com ele. E aí eu fui almoçar com ele, e ele chegou para mim, para se gabar, e falou o salário dele para mim. Cara, eu caí para trás. Baita salário. Falei, putz, que salário incrível, né? Legal. Continuei trabalhando, e aí eu descobri que as balinhas de house é porque na hora do almoço ele tomava uma na hora do almoço. E por isso que ele não conseguia ser produtivo. Porque ele tomava e ficava ali meio letárgico, ali tudo tal. Legal. Organizei a empresa inteira, organizei o setor dele principalmente, que era o setor da área da qualidade. Terminou, o que eu fiz? Subi para a sala de diretoria, virei para a diretoria e falei assim, olha, você tem um químico responsável ruim. Eu não cheguei a falar que ele bebia, não precisava. Falei, você tem um químico responsável ruim, eu deixei tudo organizado. Vai ficar bagunçado novamente, porque ele não tem, entendeu, esse perfil de organização. Mas eu tenho uma proposta para você. Se você quiser, você pode me contratar e eu fico no lugar dele. Você dispensa ele, eu fico no lugar dele e eu aceito as condições. Aí ela falou, mas a gente tem que ver a questão salarial. Eu falei, não, ele falou o salário dele para mim. Aí ela deu risada, né? Aí ela falou assim, não, ele tá aqui há muito tempo, pra gente, assim, tá ok e tudo. Eu falei, tá bom. Daí eu fui arrasado pra casa, né? Mas assim, eu tinha pedido demissão daquela empresa, Sim. aberto a minha lojinha, tava ferrado e mal pago e precisava arrumar um outro emprego. E tava dando consultoria enquanto isso, porque a loja não pagava minhas contas. Tava morando de favor. Aí eu fui arrasado, falei, putz, cara. Passou 2 meses, mais ou menos, a diretora me ligou e falou, Renato, vem almoçar comigo com meu sócio. Aí eu fui, ela virou e falou assim, se a gente fechar com você, em quanto tempo você começa? Eu falei assim, era uma quinta-feira. Eu falei, segunda. Ela falou assim, então tá bom, então a gente vai dispensar ele e vai colocar no seu lugar. E aí ela dispensou ele e me colocou no lugar, e aí ele acabou indo para a empresa, o casal da empresa ficou putaço, eu não sei como, ele acabou sabendo ali que eu tinha me oferecido para ficar no lugar dele, e eu acabei assumindo o lugar dele, e em janeiro de 2000, e em março de 2008 eu acabei me tornando sócio da empresa. 8 anos depois eu comprei os 50% do meu, então, diretor. Quando eu contei essa história na internet, que eu tinha pego o emprego do cara desse jeito, nossa, canalha, tirou o emprego do cara, o cara devia ser um pai de família, você tirou... Eu falei assim, peraí, eu não tirei o emprego do cara. Ele nunca perderia o emprego se ele fosse competente. Ele nunca perderia o emprego se ele fosse um bom funcionário. Ele nunca perderia o emprego se ele realmente cumprisse. Eu não tenho medo nenhum.
Nas empresas que eu trabalhei, eu nunca tive medo de ser mandado embora. De verdade. Com todas as dificuldades que eu tinha Ainda mais se você não estivesse prestando um bom trabalho. Eu tenho um monte de contrato de patrocínio. Eu registro os contratos porque é pro forma. Porque se o meu patrocinador falar que não quiser contrato, eu não me importo. Por quê? Porque a relação de um patrocínio é você me contratar e eu te entregar. Não é um contrato que te mantém seguro. Você sabe qual é a maior segurança que você tem numa empresa? Não é o sentimento do seu chefe. Ah, ele gosta de mim ou ele não gosta de mim? Ah, ele entende que eu tenho 3 filhos? Ele não entende. Eu passei por uma situação uma vez muito difícil na fábrica. Teve um período que nós tivemos que fazer alguns cortes. E nesse período que nós tivemos que fazer alguns cortes, tinham 3 funcionários de uma área, e nesses 3 funcionários só ia ficar 2 funcionários. Uhum. E nesses 2 funcionários eu tinha 3 caras, eram 3 homens. Um, pai de 3 filhos, outro, casado, acho que tinha um filho pequeno, e o outro, solteiro, super tranquilo. O solteiro gastava o dinheiro, torrava com o que ele queria, ia com as melhores roupas, tinha um carrinho dele e tudo tal. O casado, 3 filhos, aquela luta, aquela dificuldade para cuidar dos filhos, tal, tudo. Legal. Chama o gerente, vamos levantar a produtividade. Casado, pai de 3 filhos. Era atestado, era falta, chegava levemente atrasado, pedia para sair, tal, tudo. O do meio era mediano, trabalhava bem. E o solteiro, avião. Chegava bem, era o maior produtivo, entregava os relatórios, sistema em dia, tudo alinhado, era o cara avião. Bem, manda embora o pai de 3 filhos. Cara, mas virou um buzuzu dentro da empresa. Pô, o Renato mandou um cara, 3 filhos, o outro solteiro, não precisava do emprego. Empresa não é uma instituição de qualidade. Porque o dono de empresa que transforma na sua empresa uma instituição de caridade, ele quebra. E o pior, quem vai pagar o pato é quem está trabalhando direitinho, porque vai perder o emprego, ou às vezes o cara quebra, não tem dinheiro nem para pagar a rescisão do cara, por conta disso. O nível de produtividade é o que vai garantir o teu emprego, não é os seus filhos, não é a sua cara de coitado, não é você precisar do emprego. Você precisa do emprego? Pô, então agarra isso com unhas e dentes. Então não falta, não chega atrasado, não mete atestado na empresa, seja o melhor funcionário, porque pelo amor de Deus, cara, eu preciso do emprego. Ou menina quer um avião. Entendeu? Pô, também tem que ser um avião. Cara, mas esse moleque vem aqui, moleque entende tudo de informática. Cara, vai fazer um curso. Entra no YouTube. O YouTube tem tutorial pra tudo. Puta, cara, eu não sei fazer nenhuma planilha de Excel. Aprende. É que tem uma coisa também que... a gente já chegou a falar isso numa oportunidade que é assim... Como é que eu vou me preocupar com os seus filhos se eles não estão sendo a sua prioridade? Porque se você coloca na balança ali as 3 pessoas que você tinha, certo? Se pra você é uma prioridade não demiti-lo porque ele tem 3 filhos, você tá mais preocupado com o filho dele do que ele, né? Exato. Porque pra ele deveria ser... Não, eu não posso falhar porque eu tenho 3 filhos. É que no subconsciente dele, o que ele falava assim? Eu tenho 3 filhos pra cuidar. Então, tá aqui um atestado. Ah, eu cheguei mais tarde? Ah, eu cheguei mais tarde porque eu fui levar meus filhos na escola. Eu cheguei atrasado por causa disso. Ok. Só que você precisa entender que a empresa não é uma instituição de caridade. Você chegou atrasado, o outro não chegou, você não dormiu bem à noite... porque você tem filhos e o outro dormiu bem à noite, tá voando. Meu amigo, mercado de trabalho não é lugar para amador, é lugar para gente grande. Se você quer deixar de ser auxiliar e assistente para ser gerente, diretor, desculpa, vai ver a escala desses caras. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que se preparar mais. Eu com 30 anos de idade, eu com 35 anos de idade, 36 anos de idade, 37 anos de idade, eu tava estudando. Bebezinho pequeno e tava estudando. Pra se Eu fui aprimorar. fazer administração de empresas com 30 anos de idade. Por quê? Eu era químico. Só químico. Químico é uma ciência exata. Eu tenho dificuldade para gerir pessoas. Eu fui para a faculdade fazer administração de empresa com ênfase em marketing para poder gerir pessoas. Afinal de contas, eu tinha assumido uma fábrica.
Eu fiz educação física. O que tem a ver educação física com a administração de empresa? Ué, eu tô dentro da internet, eu amo meu esporte, eu faço meu trabalho, eu quero ensinar as pessoas a treinarem. Renato, você não sabe treinar? Claro que eu sei, eu treinei a vida inteira. Se tem uma coisa que eu sei fazer é treinar. Mas existe um Conselho Regional de Educação Física. Existem profissionais da educação física. Como é que eu posso representar profissionais da educação física se eu não for uma pessoa formada? Como é que fica a visão do professor de educação física se eu for ensinar treino sem ser formado? Não é ético, não é correto. Então você foi estudar. Fui estudar, fiz 4 anos de educação física. Não tem como cancelar nenhuma matéria. O que tem a ver química e administração de empresa com educação física? Eu fiz os 4 anos. Agora, você não pode ficar se lamentando. Tomei hate que você não tem noção por conta da forma com que eu peguei emprego. Meu Deus, cara. Não de ter mandado embora eles, não. Mas a forma que eu peguei emprego, nossa, me xingam até hoje.